No programa Hora e a Vez da Pequena Empresa de hoje, você vai ver. Todo dia é um grande desafio para os micro e pequenos empresários. Por estarem focados no dia a dia da empresa, muitas vezes deixam de notar pequenas conquistas. Uma maneira de alcançar os objetivos e comemorá-los é através da criação de metas e marcos. Acompanhe as dicas dadas pelo professor Henrique Júnior. No quadro Pequena Notável, conheça uma empresa paulistana que é pioneira na fabricação de calendários personalizados e tornou-se sinônimo de qualidade em todo o Brasil. A nota fiscal no Brasil terá o valor do imposto pago pelo contribuinte no Brasil. A lei foi aprovada em novembro pela Câmara dos Deputados e sancionada pela presidente Dilma Rousseff. A medida entra em vigor em junho de 2013. Saiba mais com o Dr. Antenor Nogueira da Rocha. E ainda, confira uma entrevista exclusiva com o presidente do Instituto Brasileiro de Economia e Finanças, Jenner Ferreira. As micro e pequenas empresas já são 7 milhões em todo o Brasil e representam 22% do PIB nacional. 60% da mão de obra com carteira assinada trabalham em micro e pequenas. Por tudo isso, a Secretaria Especial para este setor é tão importante para o Brasil, para a nossa indústria, para o fortalecimento do mercado interno e para o aumento da nossa competitividade. Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa. O SIMP defende essa iniciativa. Apoie você também. Todo dia é um grande desafio para os micro e pequenos empresários. Por estarem focados no dia a dia da empresa, muitas vezes deixam de notar pequenas conquistas. Uma maneira de alcançar os objetivos e comemorá-los é através da criação de metas e marcos. Acompanhe as dicas dadas pelo professor Henrique Júnior. Bom, então pessoal, se a gente fosse colocar isso em ordem, como que a gente poderia fazer a organização da nossa empresa, né, e a organização das metas da nossa empresa? O primeiro passo, obviamente, é planejar, estabelecer objetivos claros e fazer com que esses objetivos tenham características que a gente possa perseguir eles no futuro. Segundo passo é fazer com que isso se transforme em metas. Como que os objetivos se transformam em metas? Primeira coisa, tem que ser mensurável. Eu tenho que poder contar isso daí para poder fazer o acompanhamento. Então, por exemplo, perseguir 5 novos clientes. Isso é um bom exemplo de meta mensurável, né? Dá para contar os 5 novos clientes. Outra coisa importante que seria importante a gente fazer é dimensionar em que período de tempo isso vai acontecer, né? 5 novos clientes quando? Em 1 ano, 2 anos, 3 meses? Quanto tempo vai demorar para eu adquirir esses 5 novos clientes, né? A terceira coisa que é importante a gente dimensionar, né, é se isso é factível, se isso é viável e se eu consigo fazer o atingimento desses 5 novos clientes no prazo de 3 meses que eu estabeleci. Perseguir metas que não são atingíveis frustra toda a equipe da empresa. E aí, finalmente, você tem que ter todas as pessoas envolvidas nesse processo em consenso com essas metas estabelecidas. Todo mundo tem que acreditar que aquilo é viável, todo mundo tem que estar de acordo que essas metas são perseguíveis, né? Finalmente, essas metas têm que ser desafiadoras. Você não quer que a sua empresa caia na mesmice e no marasmo. Todos os objetivos e metas que você estabelecer para a sua empresa tem que gerar algum nível de desafio para a empresa para que ela possa crescer. As micro e pequenas empresas já são 7 milhões em todo o Brasil e representam 22% do PIB nacional. 60% da mão de obra com carteira assinada trabalham em micro e pequenas. Por tudo isso, a Secretaria Especial para este setor é tão importante para o Brasil, para a nossa indústria, para o fortalecimento do mercado interno e para o aumento da nossa competitividade. Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa. O SIMP defende essa iniciativa. Apoie você também. Estamos próximos ao início de um novo ano e esta pequena empresa de São Paulo produz um dos itens que tornam a vida de muitas pessoas mais prática: o calendário.
O negócio deu tão certo que hoje possui uma extensa cartela de clientes em todo o país. A CompuLaser iniciou as atividades há cerca de 20 anos e com foco em impressão comercial, folders, catálogos, malas diretas, e com o decorrer do tempo ela veio se especializando em calendários personalizados e hoje é o nosso produto carro-chefe, representa cerca de 40% do nosso faturamento. Após a etapa de criação, nós temos algumas fases de produção do material. A primeira fase é a fase de gravação das chapas de impressão. Depois nós vamos para o processo de impressão, que pode ser offset ou digital. E depois nós vamos para a parte de acabamento. No caso de acabamento, esse ano nós fizemos um investimento e adquirimos o que há de mais moderno no mercado para acabamento de solução de calendário personalizado. Então nós temos uma máquina que já faz o alceamento, ou seja, a intercalação das folhas do calendário automaticamente, e uma outra máquina que já fecha os calendários também automaticamente. Então assim, nós temos no mercado hoje o que existe de mais moderno para a produção de calendários personalizados. A empresa sempre investe em máquinas mais modernas, além de contar com uma equipe de designers que procura atender às necessidades dos seus compradores. Um dos grandes diferenciais da CompuLaser é a equipe que nós temos. Então assim, temos uma equipe especializada para a produção de cada etapa do trabalho. Então são profissionais capacitados, treinados, que somados à tecnologia nos trazem o resultado esperado, que é uma empresa certificada, premiada e consolidada no mercado. Você acaba de conhecer uma empresa que está comprometida com o desenvolvimento do nosso país e que traz ideias práticas e inovadoras para o dia a dia de todos os brasileiros. Você está assistindo A Hora e a Vez da Pequena Empresa. A nota fiscal no Brasil terá o valor do imposto pago pelo contribuinte no Brasil. A lei foi aprovada em novembro pela Câmara dos Deputados e sancionada pela presidente Dilma Rousseff. A medida entra em vigor em junho de 2013. Saiba mais com o Dr. Antenor Nogueira da Rocha. O que ocorre? Para o empresário vai haver algumas situações onde ele vai ter que adequar o seu sistema para que na emissão da nota fiscal ou do cupom fiscal esses valores ou esses impostos ou esses tributos sejam demonstrados de forma estimativa para os consumidores. Daqui 6 meses o empresário deve sim demonstrar para os consumidores o quanto ele paga de tributo. Por exemplo, se ele compra um refrigerante por R$ 2,50, R$ 3, esse valor já tem, dentro desse valor já tem os impostos, os tributos e inclusive a margem de preço, a margem de lucro que o empresário aplica. Então, virá o valor R$ 3, deverá vir, por exemplo, ICMS, 18% de ICMS, vai vir o valor, 5% do IPI, 10% do IPI, ou 3% da COFINS, 0,65% de PIS, PASEP, CID, quando for o caso de combustíveis, por exemplo. Então, a partir de agora, a partir daqui 6 meses, na verdade, o consumidor vai ter acesso a essa informação. Então é muito importante que os empresários tomem já façam as adequações necessárias com relação ao seu sistema de gerenciamento dessas notas fiscais, de cupom fiscal, de emissão fiscal, para que possa cumprir a lei. Haverá sanções, sim, a lei determina que haverá sanções caso não seja cumprida essa legislação à risca. Entrevista da semana.
O nosso convidado de hoje é um especialista, um estudioso e presidente do IBECOM. O nosso convidado é o Dr. Jenner Ferreira. É um prazer tê-lo conosco. Prazer é meu. Jenner, especificamente, o que é o IBECOM e qual o teu expertise? O Instituto realiza estudos na área econômica, sendo que nos últimos 5 anos nós nos especializamos nas questões de regulação de mercado. Então, sempre que houver a presença de agências reguladoras, né, no setor da economia, a gente desenvolve estudos. Ou seja, medidas do governo que afetam a vida das pessoas para o bem ou para o mal. No seu aspecto econômico-financeiro. Claro. E o senhor é o presidente do IBECOM? Isso, estou presidente nesse momento. Muito bem. O SINP encomendou um estudo específico sobre energia elétrica no estado de São Paulo e se isso afetaria ou não o eixo competitivo. É real essa afirmativa? Essa é uma preocupação que acabou sendo comprovada pelo nosso estudo, né, que mostrou claramente que há um desvio muito grande, né, com relação ao insumo energia elétrica entre a micro, pequena e grande empresa. Qual a medida que o governo propôs de 28% de redução para as grandes empresas e 19% aproximadamente para as micro, pequenas e médias empresas? Qual a sua conclusão? O nosso entendimento é que não há nenhum motivo técnico que justifique um desconto escalonado. A energia paga pela micro e pequena empresa é uma energia mais cara, né? A micro paga 135% a mais do que a grande empresa. Hoje. E isso tem se mantido relativamente constante nos últimos 4 anos. Ou seja, o discurso de dizer o grande consome mais, por isso ele tem que ter um desconto, uma redução de preço maior do que o micro e pequeno, no caso em pauta da medida provisória, tecnicamente não se justifica. Não, do ponto de vista técnico, não houve nenhum argumento que justificasse essa posição. E o seu estudo concluiu isso? Essa foi a nossa conclusão. Isto muda o eixo de competitividade das empresas? Se feito dessa maneira, fica claro, né, a inserção de um subsídio cruzado, fazendo com que o pequeno e o micro subsidiem a energia para a grande indústria. Bem, então na prática nós temos uma medida que todos nós temos que louvar, que é redução de custo, condição competitiva, mas no meio disso essa história de tarifa justa, essa história de condição competitiva para o micro e pequeno, na verdade, o micro e pequeno está pagando a conta do grande. Esse discurso político acaba escondendo aí um possível subsídio cruzado, caso se confirme esse escalonamento. Bem, o IBECOM fez estudo para o SINP. Este é o estudo que foi feito com os vários relatórios e essas conclusões técnicas feitas sobre a sua presidência, com os economistas, com o SINP, que é estudioso da matéria, especialista, etc. Dentro desse cenário do subsídio cruzado, do eixo competitivo que se desloca a favor da grande corporação em detrimento, e o argumento técnico inexistente, porque hoje o micro e pequeno já paga um diferencial de 135% em relação ao mesmo quilowatt de energia. Então, difere de preço justo, na verdade, que tem campanhas por aí falando em preço justo, na verdade é uma grande falácia. O preço é justo na medida em que promove o equilíbrio e a isonomia. Que não é um caso em pauta. E hoje nós estamos com essa diferença já consolidada. Bom, nós enviamos esse estudo a todos os governadores do Brasil, a todos os senadores, a todos os deputados federais, ao Executivo, à Presidência da República. Estaremos aguardando novidades nesse cenário e muitas perguntas virão técnicas sobre o tema, e tenho certeza que o senhor vai estar à disposição para resolvê-los. É isso sempre mesmo? Para esclarecer as dúvidas que forem geradas. Bom, muito se fala e muito vai se falar daqui para frente sobre energia elétrica. Qual é o grande desafio na sua avaliação, tecnicamente falando, do que está colocado na medida provisória?
Ainda existem muitos pontos do ponto de vista regulatório que precisam ser mais bem esclarecidos. Nós temos uma rede inteligente que está prestes a ser implantado, mas mais do que isso, consolidar a política de preço. Os processos de revisão tarifária vêm ocorrendo desde o ano passado e começa a se mostrar sinais de que a pequena concessionária também pode estar sendo penalizada por esse modelo que está sendo discutido hoje em dia. Ou seja, os pequenos pagando a conta de novo. Mais uma vez, com esse cenário se aproximando. Mas temos certeza que a presidente Dilma Rousseff, que é uma pessoa sensível, uma pessoa inteligente, se não agora, no futuro bastante próximo, vai reolhar essa posição, porque eu tenho certeza que ela não quer prejudicar em hipótese alguma a micro e a pequena empresa. Mas o tempo é o senhor da razão. Vamos dar tempo ao tempo e o voto de confiança e acreditar na presidente nesse sentido. Nós chegamos ao final do nosso tempo e eu pediria as suas considerações finais. Esse é um momento extremamente importante do ponto de vista energético no setor brasileiro e eu acredito que a medida muito bem-vinda e ela certamente trará benefícios. Porém, o resguardo político, o acompanhamento será fundamental para que isso se traduza em ganhos reais. Gêner Ferreira, queremos agradecer muito, parabenizá-lo pelo estudo, pela sua participação, que a partir de agora, o estudo encomendado pelo SIMP está no nosso site e é público, à sua disposição. É www.simp.org.br. E ouça o início do desdobramento desse estudo, do posicionamento do SIMP, da ASIMP e do posicionamento do senador Assir Gurgatz. Estive recentemente em uma reunião com o grupo de empresários de Rondônia, filiados ao Sindicato da Micro e Pequena Empresa do Estado, o SIMP, onde o presidente desse sindicato, o nosso amigo Leonardo Sobral, juntamente com o presidente da Associação Nacional dos Simpes, Dr. Joseph Couri, levantaram uma preocupação com relação ao custo da energia elétrica para as empresas brasileiras. Eles me chamaram a atenção em particular para o tratamento diferenciado que as micro e pequenas empresas terão em relação à grande indústria na redução da tarifa de energia elétrica para o ano de 2013. Anunciada pela presidenta Dilma Rousseff no dia 7 de setembro desse ano e que faz parte das disposições previstas na medida provisória número 579, mas eu quero me ater a uma questão específica dessas MPs de energia. Trata-se da redução da tarifa de energia para o setor produtivo brasileiro. Em pronunciamento que realizei na semana passada, chamei a atenção para o impacto dessas medidas para o consumidor doméstico, que aguardam a redução de até 16% na tarifa para o ano 2013. Considerando que a tarifa de energia foi reajustada em 18 estados nesse final de ano, num percentual médio de 10%, o impacto direto para o consumidor doméstico será pequeno. E renovamos nosso apelo à nossa presidenta Dilma que mantenha a redução real na tarifa para todos os brasileiros. No que diz respeito ao setor produtivo, a redução da tarifa para 2013 será escalonada, girando em torno de 18% em média para as micro e pequenas empresas e de até 28% em média para as grandes indústrias brasileiras. Considerando que atualmente o quilowatt-hora que a micro e pequena indústria paga no consumo de baixa tensão chega a ser 26% mais caro que o valor pago pela média indústria e 185% maior do que o valor pago pela grande indústria. Considero que esse tratamento escalonado na proposta de redução tarifária mantém uma política injusta para os pequenos produtores, que contribuem da mesma forma para a economia e geração de divisas para o país, e principalmente para a geração de emprego para o nosso país. Esse reajuste escalonado, senhor presidente, desloca o eixo da competitividade em favor da grande indústria,
quando a micro, pequena e média indústria contribuem para a maior parte do PIB, geram mais impostos e empregam mais trabalhadores. Precisamos tratar o setor produtivo com isonomia, reduzindo a carga tributária de todos os setores sem privilégios. E, nesse caso, em particular, concedendo o reajuste da tarifa de energia no mesmo percentual para todo o setor produtivo, independente do tamanho da empresa. Entendo que não podemos manter essa distorção em nossa política tarifária e apresentei, em nome da bancada do PDT, o pleito dos micro e pequenos empresários ao relator, o revisor da MP 579, deputado Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro, para que ele possa contemplar essa reivindicação do setor produtivo em seu relatório final, visto que as mais de 400 emendas apresentadas até agora não contemplam a isonomia de tratamento ao setor produtivo brasileiro. Defendo, senhor presidente, o clamor das pequenas empresas para que o índice percentual de redução da tarifa de energia da pequena empresa seja o mesmo da grande indústria. Entendo que não podemos prejudicar a condição competitiva do pequeno em relação ao grande. Esta é uma questão de interesse não apenas dos pequenos empresários, mas de todos os brasileiros, de toda a sociedade. Portanto, manifesto a minha solidariedade e meu apoio aos pequenos empresários e vamos atuar aqui no Congresso Nacional, junto ao Governo Federal, para atender o pleito dos pequenos empresários e tratar o setor produtivo com isonomia, independente do seu tamanho. O Brasil é grande e é para todos os brasileiros. Senador Assir Gurgax, nós queremos agradecê-lo profundamente pelo posicionamento firme, elucidativo, feito no Senado Federal. Esperamos que outros senadores, esperamos que o Executivo possa se convencer da seriedade, da profundidade e da oportunidade desse discurso tão brilhante e tão necessário na defesa do micro e pequeno, porque tarifa justa, preço justo, é aquele que mantém condição de competitividade, mantém incentivo à produção e faz com que o micro e pequeno, maior empregador desse país, se torne competitivo para manter mercado interno e geração de emprego. E a vocês que estiveram conosco, nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá! As micro e pequenas empresas já são 7 milhões em todo o Brasil e representam 22% do PIB nacional. 60% da mão de obra com carteira assinada trabalham em micro e pequenas. Por tudo isso, a Secretaria Especial para este setor é tão importante para o Brasil, para a nossa indústria, para o fortalecimento do mercado interno e para o aumento da nossa competitividade. Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa. O SIMP defende essa iniciativa. Apoie você também.